Olá, boa tarde, bom dia. Para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que eu não sei a hora que a pessoa está vendo esse vídeo, vocês, Paz do Senhor. Meu nome é Giovana. Tô vindo aqui para gravar um vídeo, para falando de uma visão que Deus me deu. Eu vou começar a contar, sabe? E se eu me enrolar um pouquinho, me perdoem, é porque é a primeira vez que eu gravo e Deus tá me incomodando muito para gravar esse vídeo. E eu vou gravar hoje e falar pra vocês o sonho que Deus me deu. Hoje eu tô muito emocionada, me perdoe qualquer coisa. Mas vamos lá começar, né? Eu sonhei que eu tava num prédio. Num prédio. E no fundo tinha um quintal. É como se eu estivesse na primeira planta, sabe? E dentro desse prédio tinha um monte de pessoas, mas muitas pessoas mesmo, muitas mesmo. E na frente desse prédio, assim, na frente, sabe? Era todo de vidro, dava pra você ver a cidade inteira. De repente, eu olhava por esse vidro e via um demônio, que ele tava preso. Ele tava com as mãos presas. E dizia que tava preso. E só eu e minha filha que conseguia ver. Eu via que minha filha, a minha primogênita, via. E as outras pessoas, ninguém conseguia ver. Só eu que via. E eu falava, gente, vocês estão vendo esse demônio que tá preso? E as pessoas não viam. E de repente eu olhava, o demônio era solto. E sabe como dá aquele pavor? Uma angústia muito grande. Começou a me dar uma angústia muito grande, eu comecei a ficar desesperada. Falei, gente, vamos sair daqui, o demônio tá solto, vamos subir para as montanhas. Vamos subir para a montanha, Deus tá falando para nós subir para montanhas. Só porque ninguém me ouvia. Ninguém me ouvia. E de repente, ai gente, me perdoa se eu chorar, porque foi muito forte. De repente, duas crianças abriam a porta. Quando elas abriam a porta, elas caíam mortas. E eu fechava a porta e Deus falava, ora pelas crianças, porque eu vou ressuscitar elas. E Deus ressuscitava. E é isso que Deus quer fazer com a igreja, porque a igreja tá morta. Aleluia. A igreja tá morta e Ele quer ressuscitar o seu povo que dorme. Ele quer ressuscitar o povo que dorme, porque o povo de Deus está dormindo. A igreja está dormindo, gente, eu falo tanto por mim, porque eu estava dormindo e Deus me despertou. Hoje em dia eu falo que Deus me despertou. A minha história é uma história muito grande, uma história muito, muito triste, muito grande. Também, se vocês quiserem, também eu posso contar o meu testemunho, que é um testemunho muito largo, muito grande, que Deus falou que eu posso contar. Porque eu tô vindo contar esse sonho, essa visão que Deus me deu, porque Ele me permitiu. Porque tem muitas coisas que Deus fala, que às vezes Ele fala, não é pra falar, esse não é o momento. Então, eu falava pras pessoas, vamos subir pras montanhas. Na hora que eu ressuscitei as crianças, através de Deus, Deus falava pra mim orar pra ela ressuscitar. E Deus falava assim pra mim, tá vendo? Meu povo tá vendo o milagre que eu tô fazendo e eles não estão acreditando, eles estão dormindo. A igreja tá dormindo. Está dormida, meu povo dorme. Eita. E Deus fala, desperta, igreja, tu que dormes. Desperta, porque dormes. Desperta, não tá vendo o milagre que eu estou fazendo? É muito forte o que Deus falou. E eu, quando aconteceu tudo isso, eu falava, gente, vamos pra montanha, porque o demônio que tá aí é o demônio da morte. Vamos correr pra montanha, ele não me ouvia. De repente eu acordei e Deus falou assim, vai em Apocalipse, que lá eu te darei a interpretação desse sonho. E Deus me deu. Ele me falou como que a igreja de Deus tá. Gente, eu moro aqui na Espanha e a igreja daqui está morta. Não todas, não falo todas, mas tem muita igreja que tá aqui que Deus já me mostrou. Que estão morta, que Ele não tá ali, que só tem beleza, que Ele não tá ali. E que elas estão dormindo. É muito triste. Eu fico triste porque eu vejo que tem muitas almas se perdendo. Muitas almas que necessitam. E a Espanha, eu moro aqui na Espanha. A Espanha precisa demais de Deus. Eles precisam se apegar para Deus demais. Porque Deus já me viu, já me revelou muitas vezes que aqui vai vir uma guerra muito forte. Que vai destruir todos os prédios. Eu
viu muita gente morta. Muita gente morta. Mas Deus falou que o seu Ele vai guardar. Que o seu Ele vai guardar. E Deus me deu aqui o Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Quem quiser depois olhar na sua Bíblia. A carta à igreja de Laodiceia. Assim que está a igreja de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: esta coisa diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera, só um momento, gente, desculpa aí. Só um momento, gente. Gente, eu tive que dar uma saidinha aqui rapidinho e voltei. Vou ler de novo, novamente, a carta Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, não é nem fria e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você não é morna e não é e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz e sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre veste branca para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso. Arrependei-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que Deus falou para mim que tá a igreja. Mas Deus falou que vai ressuscitar a igreja. Igual ressuscitou aquelas 2 crianças que estavam mortas. Porque é muito forte. Ai, gente, é muito forte mesmo. Eu fico, toda vez que eu lembro desse sonho, eu fico tão... Ai, me sentindo super Senhor. Gente, agora eu vou explicar pra vocês a palavra que Deus me deu sobre o que significava o demônio. Ele me deu essa palavra, que está em Apocalipse 6:4. Assim, e saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem um ao outro. Também lhe foi dado uma grande espada. Então Deus falou pra mim que esse demônio tá solto. Eu não quero falar que esse, tipo assim, né, que talvez as pessoas falem, e você tá falando que que saiu já é o cavaleiro. Não, mas Deus me falou o que o demônio significa. Que esse demônio foi solto para tirar a paz dos homens. Para tirar a paz dos homens. E Deus me mostrava que muita gente vai morrer. Infelizmente. Que a morte vai se multiplicar. Vai morrer muita gente. Então eu tô dando esse alerta que é para vocês que creem em Deus, vocês evangélicos. Vamos acordar, despertar. Porque a vinda de Deus é próxima. E eu tenho muita certeza que o meu Pai tá alertando o seu, tá dando sonho, visões. O povo despertar. Porque ele tá à porta. Tá à porta, gente, ele tá à porta. Você não sabe. E o que vem aí são coisas terríveis. Eu mesmo moro aqui na Espanha e oro muito a Deus. Deus, me protege no dia da angústia.
Porque Deus já me mostrou que vai passar com esse lugar. E é muito forte. Então eu oro muito a Deus para que venha abençoar a minha família, proteger a minha família e os seus filhos. E as pessoas inocentes. Por isso que Deus, ele ultimamente, ele fala assim pra mim: eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. E Deus fala: eu vou levantar novos Elias. Meu povo não tá crendo mais, o meu povo tá tudo com coração de pedra. Ele não tá crendo em milagre. O povo não crê mais. Mas ele falou que vai chegar um tempo que o povo vai ser perseguido. E aonde a igreja dele vai se levantar, os verdadeiros mananciar. Ele vai levantar os seus, os verdadeiros, os valentes, igual Elias. Deus vai levantar, gente, Deus vai levantar grandemente os seus. Fica desperta, acorda. Quem estiver dormindo, acorda, porque o tempo tá próximo. Vai vir tempos difíceis. Não acredita quando vier falando assim, que vai vir a paz. Não vai vir porque Deus está confirmando com os seus. Ele está mostrando para os seus que não vai vir paz por agora. Que a dificuldade vai aumentar. E para o povo dele se preparar com jejum e oração. Deus está querendo o quê? Deus está querendo que o povo dele vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra dele. Porque vai chegar um tempo que vão arrancar de nós a Bíblia. E o povo está dormindo. Vai arrancar a Bíblia de nós. Mas não vai arrancá-la do nosso coração nem da nossa mente. Daí não pode arrancar. Não pode. Deus, ele é grande. Ultimamente eu tô lendo a Bíblia e Deus tá me exigindo ler. Come a Bíblia, igual eu fiz com João em Apocalipse. Come a Bíblia. Aprende ela, porque vai chegar tempos difíceis que não vai existir mais ela. Que eles vão tomar ela da mão de vocês. Mas tem muita gente que dorme, que não acredita. Tem gente que não acredita mais, não tá acreditando. Tá dentro da igreja, mas não tá acreditando que Deus faz. Mas Deus vai fazer. Ele vai fazer. Vai voltar o tempo de cura, que você vai ver aleijado levantar. Hoje tá vendo, mas não é igual antigamente. Antigamente, a igreja tá precisando de libertação. Deus me fala muito isso. Igreja, porque tem gente dentro da igreja que tá enfermo, que precisa ser liberto. Mas os pastores não querem se levantar para enfrentar o inimigo. Gente, as pessoas hoje em dia não querem jejuar mais, não querem orar mais. Eu falo por mim, porque eu tava assim. Eu falo por mim. E eu tô fazendo, mas ainda é pouco, porque Deus quer mais. Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer na nossa vida igual na época dos profetas. Ele quer fazer nós ver coisa extraordinária, que nós vai ficar tão espantado, mas tão espantado, que nós vai falar: gente, nós tá vivendo a época dos profetas. Porque Deus tá levantando muito profeta. Mas o povo já tá tão escandalizado, porque tá tendo tanto falso profeta, que eles não estão acreditando nos profetas verdadeiros. Eles não estão crendo mais nos profetas verdadeiros. Tá tendo demais e Deus tá levantando muitos que é seu. Mas Deus vai separar os profetas verdadeiros e os profetas falsos. Por isso que você que tá me escutando, ora e pede dom de discernimento de espírito, para não te deixar mais enganar. Gente, eu vejo muita gente que tá na internet que não tem Deus. Que não tem Deus ali. Não tem. Não tem, que fala que é profeta e não é. Não é. Deus já me mostrou muito, gente. Eu já senti muito que Deus fala: não tô nisso. Tem muitos falsos profetas e tá enganando muita gente, tá levando muita gente por um lugar que eu vou te contar. Mas eu não posso falar mais. Já ficou muito grande o vídeo. E se vocês quiserem ouvir sobre o meu testemunho, que meu testemunho é muito, muito forte. Gente, eu não quero like. Eu não quero essas coisas. Eu quero... Hoje em dia, as pessoas usam a internet pra tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. E não quer usar a internet pra coisa boa. Porque hoje em dia, se você postar um vídeo, tá falando que você quer like. Eu não quero, Deus sabe como que eu sou. Deus conhece o meu coração. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu fujo do meu chamado desde quando eu tinha meus 12 anos, que Deus me revelou em vários profetas. Deus me revelou do que eu ia, como que eu ia ser.
Só porque Deus tá falando, esse ano ainda não é tempo. Você vai fazer o que eu te mandar, mas ainda não é tempo. Eu quero te moldar, eu quero te ensinar. E Deus tá me ensinando. Eu e Deus. Eu tô aprendendo tanta coisa com Deus. Só eu e Ele. Porque Ele falou que esse é o momento de aprender, de aprendizado. Esse ano é o momento de aprendizado. Então é isso que eu falo pra você. Busca o dom de discernimento de espírito. Não se deixe enganar por falso profeta. Tem muito homem de Deus. Muito, muito homem de Deus ainda. Né? Que você pensa que Elia estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Então eu falo isso hoje. Eu falo, tem muito homem de Deus. E se você usar a internet, tem muita gente que usa a internet pro mal, gente. Tem muita gente que usa a internet pra coisas ruins. E hoje tá tão fácil de divulgar a palavra de Deus, porque a internet tá aí pra todos, pra divulgar a palavra de Deus, por conhecimento. Eu aprendi muito, muito. Gente, hoje em dia é pra gente ser craque em teologia, em tudo. Porque tá aí a internet. Hoje tá tão fácil de você aprender as coisas, principalmente com Deus. Eu te falo uma coisa, eu aprendo muitas coisas com pastores na internet, ensinamento e tudo. Eu aprendo muitas coisas com gente de Deus, mas eu aprendo muita coisa lendo a Bíblia. Porque através de uma palavra ali, Deus abre minha mente, daquela palavra ali eu consigo tirar uma palavra. E olha que eu sou uma pessoa, eu fui, não sou mais, porque eu decreto na minha vida que eu não sou mais. Pra mim gravar um vídeo desse, pra mim era um sacrifício. Mas Deus tá me mudando, porque Deus falou que ele tem pressa. E ele falou que tem muita gente precisando dele. Muita gente que precisa dele, que tem gente que tá com sede dele, mas não tem ninguém que pregue pra essas pessoas que estão precisando dele. Que precisa de um abraço de pai, um pai eterno, celestial. Gente, me desculpa aqui pelo que o vídeo ficou muito grande. Mas se vocês quiserem, eu conto meu testemunho também. É um testemunho muito longo. Muito longo. E é um testemunho muito forte, porque eu tinha uma irmã que ficava endemoniada. Então, eu vivi desde pequenininha com o mundo espiritual. E eu falo que é real. E só quem não acredita é quem não vive. E se você que não acredita no mundo espiritual, ora pra Deus te mostrar. Aí você vai ver como é real e muito forte. Gente, agora eu vou parar de gravar, né? Porque eu tenho que buscar minha filha na escola agorinha. Mas eu tava me incomodando profundamente hoje de gravar esse vídeo. E eu tô aqui. A honra e glória do Senhor. E que Deus venha abençoar vocês através desse vídeo, né? E muito obrigada por tudo. Por tudo, gente. Muito obrigada. E a paz do Senhor seja com todos. Amém. E compartilhe o vídeo também para outras pessoas, para alertar outras pessoas, porque Jesus está aí. Jesus está aí, nós vamos encontrar com Ele. Nós vamos encontrar com o nosso Pai. E eu não vejo a hora. Não vejo a hora de encontrar com meu Pai. Mas nós ainda, por agora, não. Nós ainda tem que salvar muitas almas precisam da gente. Que a gente venha pregar a palavra de Deus. Isso foi a ordem que Jesus deu para nós, ir de pregar e a minha palavra. Então é isso que eu falo hoje. E muito obrigada.